Prótese de quadril. Mupirocina nasal e clorexidina e degermante como fatores de prevenção à infecção da prótese de quadril. Vale mais a pena triar os pacientes e tratar apenas os colonizados? Ou vale mais a pena tratar todos os pacientes? É o que veremos a seguir. Olá, meu nome é Lucas Tudium, sou ortopedista cirurgião de quadril e esse é o canal da Ortopedia Científica. Durante o nascimento, através do parto normal, o bebê vem de um ambiente estéril, a placenta com o líquido amniótico, e entra em contato com a flora vaginal da mãe, colonizando a própria pele com uma ampla variedade de micro-organismos, que no futuro se tornarão agentes comensais na própria pele. Esses micro-organismos terão diversas funções, entre elas a indução do sistema imune da própria criança. Dois termos chamam a atenção: colonização e agentes comensais. A colonização é o termo utilizado para indicar que a pessoa está com uma bactéria no organismo, mas essa bactéria ela não está gerando nenhum tipo de infecção, nenhum tipo de doença, pois o sistema imune da pessoa é competente. Já o termo comensal é devido à bactéria viver na nossa pele, aproveitar da situação, porém não gerando prejuízo ao hospedeiro, ao paciente. Em relação à atuação do micro-organismo, existem dois termos que aparentemente parecem ser parecidos, porém funcionalmente são diferentes, que é a patogenicidade e a virulência. A patogenicidade é a característica do micro-organismo em gerar doença ao hospedeiro. Existem micro-organismos altamente patógenos que geram doença em praticamente todos os hospedeiros, todos os pacientes. O sarampo é um exemplo, pois gera doença em praticamente todos os pacientes. Todas as crianças praticamente tiveram sarampo na infância. Já a virulência é a intensidade do dano causado pelo micro-organismo, podendo ser grave ou até letal. A característica da virulência ela pode variar conforme cepa ou até em relação ao ambiente em que o micro-organismo se encontra. O vírus da raiva é altamente virulento, com altos índices de letalidade devido à sua infecção. Dessa forma, o sarampo é altamente patógeno, pois gera doença em muitas pessoas, porém de baixa virulência, com sintomas pouco graves e baixa letalidade associada. Hoje vou enfatizar o Staphylococcus aureus, que é um desses micro-organismos comensais. É uma bactéria gram-positiva, frequentemente encontrada na nossa pele, inclusive colonizando mucosa nasal de pessoas saudáveis. Em pacientes submetidos à prótese de quadril e joelho, são encontrados em aproximadamente 20 a 30% dos pacientes, colonizando a pele desses pacientes e determinando o aumento da taxa de infecção. Esse tipo de bactéria normalmente é sensível à meticilina, que é um antibiótico da classe das penicilinas. Porém, algumas dessas cepas de Staphylo aureus não são sensíveis à meticilina, sendo denominadas Staphylo aureus meticilina resistente. Tendo em vista que a infecção da prótese de quadril e joelho é um evento devastador para o paciente e altamente custoso para os sistemas de saúde, protocolos de prevenção de infecção de prótese têm incluído gluconato de clorexidina e a mupirocina tópica nasal. A clorexidina é um antisséptico tópico que pode vir em formato de degermante, utilizado pelo paciente durante os banhos na semana prévia ao procedimento cirúrgico. Já a mupirocina tópica é um antibiótico que vem em formato de pomada e que é utilizado nas narinas, nas aberturas nasais, também na semana prévia ao procedimento cirúrgico. Combinados, esses dois agentes demonstraram melhorarem as taxas de descolonização e reduzirem as taxas de infecção pré-operatória, inclusive naqueles pacientes colonizados pelo Staphylo aureus meticilina resistente. Esses protocolos geralmente visavam a triagem prévia dos pacientes para detecção de colonizados positivos, aqueles pacientes que tinham o Staphylo aureus em sua mucosa nasal, e posterior tratamento apenas seletivo. O pesquisador John Close, da Universidade de Washington, St. Louis, do estado do Missouri, nos Estados Unidos, questionou esses protocolos, se devem ser realizados apenas seletivamente com triagem prévia ou se deve realizar o tratamento universal para todos os pacientes previamente ao procedimento cirúrgico. Os autores questionam o custo que esses testes geram para o sistema de saúde, pois além de uma equipe adicional
que é deslocada para fazer essa triagem, ainda existe uma potencial perda de 15% de pacientes que são colonizados extranasais, ou seja, estão colonizados no corpo, porém não estão colonizados na narina. O estudo foi tipo uma coorte histórica, pois foram dados prévios coletados de maneira prospectiva. Entre os anos de 2011 e 2015 foram realizadas aproximadamente 4.000 próteses de quadril e joelho, sendo 2.000 entre os anos de 2011 e 2013 e outras 2.000 entre os anos de 2013 e 2015. Dessa forma, 2 grupos se formaram espontaneamente, pois essa instituição em Washington utilizava um tipo de protocolo entre os anos de 2011 e 2013, o protocolo seletivo, e um outro protocolo de 2013 a 2015, o protocolo universal. No primeiro grupo, que chamarei de grupo seletivo, foi utilizado o protocolo clássico de triagem dos pacientes e tratamento apenas seletivo daqueles pacientes colonizados, positivos para a colonização de Staphylo aureus na mucosa nasal. Já o segundo grupo, que chamarei de grupo universal, foi formado entre os anos de 2013 e 2015. Nesse grupo, todos os pacientes foram tratados sem testagem prévia, de maneira universal. A clorexidina e a mupirocina tópica foram utilizadas em conjunto, 5 dias antes do procedimento cirúrgico, somente nos pacientes colonizados do grupo seletivo e em todos os pacientes do grupo universal. A mupirocina foi utilizada 2 vezes ao dia em ambas as narinas e a clorexidina degermante foi utilizada durante os banhos, 2 vezes por dia também, nos 5 dias prévios à cirurgia, inclusive no banho da manhã do dia do procedimento cirúrgico. A pesquisa teve como objetivo principal avaliar se no grupo universal houve uma redução da taxa de infecção nos 3 primeiros meses após o procedimento cirúrgico. A isso se dá o nome de desfecho primário, que é a questão principal, o questionamento mais importante da pesquisa. O segundo objetivo da pesquisa foi avaliar o custo-benefício da prática universal em relação ao custo-benefício da prática seletiva. A isso se dá o nome de desfecho secundário, que é um questionamento menos importante que o primário, porém que às vezes ajuda até a explicar alguns questionamentos da própria pesquisa. A hipótese dos autores é que a prática universal ajuda a reduzir a taxa de infecção de prótese e também ajuda a reduzir os custos hospitalares totais. Pacientes excluídos do estudo foram aqueles pacientes que deram entrada através da emergência do hospital ou então pacientes submetidos à revisão da prótese de quadril ou de joelho. Após o início do protocolo de prevenção e o procedimento cirúrgico, todos os pacientes foram seguidos para reconhecimento de infecção de sítio cirúrgico ou então infecção da prótese propriamente dito. A infecção do sítio cirúrgico foi definida da seguinte maneira: infecção abaixo da fáscia, entre 30 e 90 dias de pós-operatório, ou então a presença de pus, secreção purulenta ao redor da cápsula articular, ou então a deiscência de ferida, que é a abertura dos tecidos previamente suturados, costurados, com a presença de cultura positiva de tecidos profundos, ou então sinais secundários de infecção. Já a infecção da prótese de quadril foi definida da seguinte maneira: a presença de um pertuito de drenagem, ou seja, uma fístula, comunicando a prótese ao ambiente externo, cultura positiva em amostra de 2 tecidos ou fluidos coletados do local da cirurgia. Lembrando que a cultura nada mais é do que cultivar a bactéria em um recipiente propício ao crescimento dos micro-organismos em um ambiente laboratorial controlado. Ou então 4 dos 6 critérios a seguir: VSG e PCR aumentados, que são marcadores de inflamação do sangue; leucocitose, que é o aumento de leucócitos no sangue, que são células do sistema imunológico; elevação de neutrófilos polimorfonucleares, que também fazem parte do sistema imunológico; presença de secreção purulenta ao redor da prótese; cultura positiva em apenas uma amostra de tecido ou fluido retirado do local da cirurgia; e 5 ou mais neutrófilos por campo de observação histológica, ou seja, observado através de um microscópio. A etiologia da infecção foi definida em 2 grupos: aqueles por Staphylo aureus sensível à meticilina e aqueles causados por Staphylo aureus resistente à meticilina. Todos os pacientes com diagnóstico de infecção da prótese de quadril ou joelho foram tratados com artrotomia,
que nada mais é do que a abertura da cápsula articular, irrigação com soro fisiológico, desbridamento, que é a retirada de tecidos desvitalizados ou cobertos por biofilme, a troca dos componentes e antibiótico endovenoso, de 6 a 8 semanas. O biofilme nada mais é do que vários micro-organismos emaranhados e cobertos por uma película protetora. Essa película ela não deixa que o antibiótico entre em contato com os implantes, com os tecidos. Por isso, deve ser removido de uma maneira mecânica, com fricção, atrito. Como o estudo também avaliava os custos de cada protocolo, seja o seletivo, seja o universal, foram avaliados os gastos através dos antissépticos e também dos antibióticos. O custo da pomada de mupirocina foi de aproximadamente $18 por paciente e o custo do clorexidine degermante foi de aproximadamente $17 por paciente. No grupo seletivo, ainda houve um custo adicional de $39 por paciente, tendo em vista os testes de triagem, através do swab nasal e também do período de incubação do Staphylo aureus, que se dá em aproximadamente 3 dias. Esses custos, entre os grupos seletivo ou universal, foram avaliados em até 1 ano após o evento da infecção da prótese, seja relacionados aos custos hospitalares ou a custos variáveis. Os custos relacionados ao hospital incluíram o tempo de sala cirúrgica, o tempo do procedimento cirúrgico, o custo dos implantes, e também os custos dos equipamentos relacionados à cirurgia. Já os custos variáveis incluíram o tempo de internação hospitalar, a taxa da sala de isolamento, os custos com enfermagem, com laboratório, com antibióticos, as consultas médicas especializadas. Antes de comentar os resultados do estudo, vale lembrar o que seria um resultado estatisticamente significante. Um resultado estatisticamente significante é aquele resultado que ele provavelmente não foi conseguido, não foi chegado a essa conclusão através do acaso. Em relação às infecções de prótese, 15 infecções de prótese no grupo seletivo e apenas 5 no grupo universal. Um resultado estatisticamente significante, que não se deveu ao acaso. Em relação às infecções de sítio cirúrgico, 10 infecções de sítio cirúrgico no grupo seletivo e apenas 2 no grupo universal, um resultado estatisticamente significante que não se deveu ao acaso. Em relação às infecções por Staphylo aureus meticilina resistente, 6 no grupo seletivo e apenas 1 no grupo universal, um resultado estatisticamente significante que não se deveu ao acaso. Após o início do período do protocolo universal, houve uma economia de mais de $700 mil dentro dos 2 anos de seguimento dos pacientes. Foi calculado também o valor de cada procedimento cirúrgico, chegando-se à conclusão que o valor da cirurgia primária custou aproximadamente $9.500, a revisão da prótese do grupo seletivo custou aproximadamente $44 mil e a revisão de prótese do grupo universal custou aproximadamente $41 mil. Esses valores também nos mostram o custo elevado de uma cirurgia complicada, justificando e legitimando a atenção dada a critérios pré-operatórios de prevenção de infecção. A conclusão do estudo é que a instituição universal de um protocolo de prevenção de infecção de prótese utilizando a mupirocina tópica e o clorexidine degermante reduziu as taxas de infecção de prótese e infecção de sítio cirúrgico, economizando ainda por cima $750 mil à instituição de Washington, reduzindo também o número de revisões de prótese e também os tratamentos subsequentes nos 2 anos de seguimento após o procedimento cirúrgico. Verificou-se também que a prótese complicada custa aproximadamente 4,5 vezes o valor de uma prótese primária. O grupo seletivo ainda necessitava de uma equipe especializada para a realização dos testes de triagem, incubação e pessoal de laboratório. Retirando apenas essa parte da vigilância, verificou-se uma economia de aproximadamente $115 mil. Uma das preocupações do protocolo universal foi a produção de cepas resistentes à mupirocina. Foi verificado um aumento dessas cepas de 2 a 3 vezes no primeiro ano após a descolonização, mas que foi normalizado nos outros 2 anos após o tratamento. A utilização de mupirocina de forma repetida, no entanto, demonstrou um aumento definitivo dessas cepas resistentes ao antibiótico.
Existe também documentação de reações alérgicas à mupirocina e à clorexidina, porém esses efeitos são momentâneos apenas, passando com o tempo. Algumas fragilidades do estudo referem-se principalmente à imprecisão da utilização seja da mupirocina, seja da clorexidina, que são aplicadas pelos próprios pacientes. Da mesma forma, como não houve testes pré-operatórios e pós-operatórios para se saber a taxa de colonização do grupo universal, não se sabe também a taxa de erradicação do Staphylo aureus no período pós-operatório do grupo universal. O cálculo econômico também pode ser uma fragilidade do estudo, pois baseou-se em apenas um pequeno número de complicações, podendo ser subestimado. Ou seja, a economia pode ser ainda maior. As conclusões quanto às complicações também perdem força, tendo em vista o baixo número das mesmas, sendo uma fragilidade do estudo, devido ao baixo N, um número baixo de complicações. O protocolo universal, dessa forma, demonstrou ser altamente eficiente na redução das taxas de infecção e também nos critérios econômicos, podendo ser estudada a sua aplicabilidade em outras cirurgias ortopédicas. Na minha prática clínica, utilizo clorexidina e degermante 4% durante os banhos do paciente nos 5 dias prévios ao procedimento cirúrgico, inclusive no banho da manhã do dia da cirurgia. Utilizo também a mupirocina tópica, pomada, 20 mg por grama, é uma bisnaga de 15 gramas, utilizada em ambas as narinas, 3 vezes ao dia, nos 5 dias anteriores ao procedimento cirúrgico, com bons resultados e taxas de infecção inferiores às relatadas na literatura internacional. Obrigado pela visualização, meu nome é Lucas Tudium, sou ortopedista cirurgião de quadril, esse é o canal da Ortopedia Científica e o conhecimento é público.